falei com o senhor Ninfo foi a outorga. Então vê onde está. Abertura da sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, declara aberto. 73ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do 2º período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Maurício Peixer para fazer a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, a palavra de Deus hoje, ela está no livro de Mateus, versículo 18 a 20. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que estás no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Esta é a palavra de Deus. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. A presidência convida o primeiro secretário, James Schroeder, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o público que nos assiste, recebemos do vereador Adilson Girardi o projeto de lei complementar número 45/2019, que acrescenta dispositivo à lei complementar número 202, de 17 de abril de 2006, a fim de ampliar o prazo para execução de reforma de calçadas localizadas em vias aderentes à pavimentação comunitária. Do vereador Richard Harrison, recebemos o projeto de lei ordinária número 173/2019, que denomina servidão Etiópia, o logrador localizado na lateral da rua Guarapuava, entre os números 150 e 162, no bairro Floresta. Por último, do vereador Jaime Evaristo, a emenda modificativa número 2/2019 ao projeto de lei complementar número 36/2019, que modifica a redação do projeto de lei complementar 36, capeado pela mensagem número 35 de junho de 2019, que dispõe sobre a outorga onerosa de alteração de uso de solo em áreas decorrentes de ampliação do perímetro urbano no município de Joinville e nas áreas urbanas de proteção ambiental. Senhor presidente, são estas as correspondências. Obrigado, vereador James Schroeder. Não temos quórum para aprovar a ata. Tribuna Livre, artigo 122 do Regimento Interno. Convidamos a senhora Heloísa Walter de Oliveira, presidente da APAI de Joinville, para ocupar a tribuna pelo tempo de até 10 minutos, para fazer a apresentação sobre o projeto Pidai Switch da APAI. Pedir a switch. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, caríssimas amigas, funcionários da APAI que está aqui. Estar hoje nessa Casa de Leis é uma honra, é um horário de trabalho, eu sei que tem muitas pessoas não puderam vir da APAI, mas quero aproveitar a oportunidade de passar um pouquinho sobre a nossa APAI. A convite do vereador Rodrigo, eu quero agradecer a oportunidade de estar presente nessa casa. A história, muita gente conhece, sabe que é a APAI. É uma instituição, na minha opinião, é a maior instituição de Joinville, de Santa Catarina e do Brasil. As APAIs de Santa Catarina, uma quantidade de 290 APAIs, e mais a nossa de Joinville é uma das maiores do estado.
Quando é uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência intelectual e múltipla e autismo, ela é uma instituição que, num município como o nosso, faz um grandioso trabalho. Ela foi fundada, a história já sabe, faz 54 anos, fez em abril. Estamos a caminho de 55 anos. Hoje, nós atendemos 600 pacientes, alunos, usuários da APAE, nas 3 políticas públicas, na área da educação, na área da saúde e na área da assistência social. Nós atendemos de 0 meses a mais de 70 anos, com programas da estimulação, do serviço pedagógico, preparação para o mercado de trabalho, centro de convivência, e os programas que nós temos, o Pediasuite, que depois nossos funcionários irão passar, o Centro Dia, que faz um serviço muito bom para as pessoas que têm, que são excluídas, que têm dificuldade de conviver com os outros. É um ambiente que nós atendemos 34 pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, na antiga sede da APAE. Então, nós temos hoje 600 atendimentos, sim. Tem desde o pequenininho, que logo que nasce, nos encaminham, nós fazemos um grandioso trabalho. Como nós também, na convivência, preparamos ele para ir para o ensino regular, e do ensino regular até para o mercado de trabalho, para iniciar uma vida como cidadão, aquele que tem condições. É um grandioso trabalho. Eu me preocupei em vir aqui hoje para apresentar primeiramente um trabalho do Pediasuite. É um programa feito em algumas APAEs de Santa Catarina, e eu gostaria, neste momento, depois no final retorno, que as minhas meninas, a minha dupla, né, a fisioterapeuta Lucimar, e a TO Lucimar e a fisioterapeuta Gília, que viesse falar sobre o Pediasuite. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho. Meu nome é Lucimar, sou terapeuta ocupacional, a Gília, fisioterapeuta, e a gente está aqui para mostrar um pouquinho do nosso trabalho através de um vídeo bem explicativo. Se puder passar agora o vídeo. A APAE de Joinville foi fundada há 53 anos pela professora Lia da Silva Jardim. Atendemos diariamente na instituição 600 pessoas, de 0 a 70 anos de idade, com deficiência intelectual. Crianças que não andavam estão andando, graças ao equipamento, uma equipe de profissionais que trabalham e fazem milagres com as crianças que não conseguem andar. O Pediasuite foi um apoio com a Federação Estadual, que vem atender os nossos usuários e também os municípios da região Nordeste. Antoni, cadê você? Cadê? Expectativa para começar logo esse tratamento. Então ele estava se arrastando bastante de bunda, mas não totalmente gatinhando. Depois que ele iniciou o tratamento, a gente viu bastante diferença na mobilidade dele, na autonomia dele ir e vir aonde ele quer, subir e descer de sofá, que nem ele não fazia antes. Ele já começou a trocar os passos sozinho, que a mãozinha dele era bastante rígida. Agora não, a gente consegue mexer na mão dele, ter mobilidade com a mão. Hoje eu vejo assim a necessidade que elas têm de ter novos brinquedos, novos recursos, não só para ajudar ele, mas como também para outras crianças. Muito emocionante ver uma criança andando. Não tem palavras de ver que o trabalho da APAE fez efeito. Só a alegria dessa criança e de mais da família é muito emocionante.
Então, através desse vídeo, vocês puderam observar um pouquinho do nosso trabalho. A gente encontra, assim, à disposição. O PEDIA, ele atende, funciona, né, de terça a sexta-feira, e a gente tem nossas portas abertas para vocês conhecerem o nosso trabalho de perto e verem quanto é importante essa atenção que a gente faz com essas crianças que normalmente são desenganadas pelos médicos, né? E a gente nunca perde a nossa esperança no nosso tratamento. A gente sempre busca aquela pequena mudança e a mudança que a gente consegue fazer nessa criança. A gente pode perceber que ele começou a andar, né? E, dentre outros pacientes também, tem muita evolução. Então, a esperança é a última que morre, né? É aquele ditado. Agora a gente passa a palavra para a dona Luísa de novo, para ela estar falando sobre a nossa vivência lá na PAI. Obrigada. Esse trabalho que minhas funcionárias colocaram aqui, expuseram, esse Pedia Suite, esse programa, ele é um trabalho que requer muito carinho, muita atenção, é um equipamento muito caro. As despesas que nós temos, por exemplo, nós temos essa roupa que tem lá, faz 5 anos que nós temos, e custa uma roupinha para uma criança é R$7.000. Então, a despesa é muito grande para fazer um atendimento completo. Com o físio, com a TO, elas trabalham com equipamento. Quem esteve lá já viu a realidade, viu o nosso trabalho, e é emocionante. Eu não gosto de falar muito porque eu choro. Aquela criança desenganada, que não esperava, os pais não esperavam que ia andar. E o trabalho da equipe, da PAI, conseguimos fazer andar. Não tem emoção maior de ver uma criança correndo para ti, com os bracinhos abertos, andando. A emoção da família, a gente fica emocionado, porque realmente não tem, eu acho, um ser humano de poder usar as perninhas, de poder andar. E eu vim colocar para os senhores aqui, vocês têm que nos visitar e saber da realidade da PAI. A PAI, quando eu assumi em 2017, estava por dificuldade financeira. Conseguimos retomar e dar uma volta por cima. Mas está muito grande a despesa. Precisamos da ajuda, do apoio dos nossos companheiros, nossos amigos aqui da Câmara, para nos assessorar junto com os amigos, os deputados federal, estadual e federal, para nós conseguirmos algum recurso de alguma desse que vem para os deputados, esqueci, a emenda parlamentar, que possa ajudar, que nós estamos precisando dos nossos ônibus. Porque se não tivesse os ônibus, essas crianças nunca seriam atendidas. As empresas, a Gideon e a Transtusa, que nos ajudaram, que nos ajudam até hoje, mas eles nos repassam aqueles ônibus que não estão mais na linha e nós temos muita despesa. Precisamos da ajuda, precisamos de ônibus novos, que vocês nos ajudem a buscar nos nossos deputados uma emenda parlamentar para manter também a PAI. A folha da PAI é quase 200 mil. Uma equipe de médico, neurologista, psiquiatra, físio, fono, TO. É grande a folha da PAI. Aí, mais as despesas, então nós temos um déficit financeiro da PAI. A gente tem um apoio, às vezes vem dar uma coisa, mas realmente precisamos do apoio dos nossos vereadores e vocês nos ajudem aos amigos dos partidos que tem aí. Realmente, eu quero dizer, nós lutamos, nós buscamos, vai ter dia 29 agora, vai ter a noite inclusiva no Teatro Juarez Machado, quando vai estar a PAI, a DEJ, a GIDEV, algumas entidades, vamos fazer um espetáculo feito pelos nossos alunos, nossos usuários, e vai ser a noite maravilhosa, uma noite inclusiva. E gostaria de contar com o apoio de vocês, né, porque estão pedindo R$10 e 1 litro de leite, temos que chegar a isso. E também temos, vamos partir do estante no mercado municipal, com a venda de cachorro-quente, tudo para angariar. Nós vivemos pedindo para manter a instituição tão grande, tão importante para o município de Joinville. É na saúde, aos médicos, atendimento que a PAI faz, que não tem em outro lugar igual. Então, quero o apoio de toda a Câmara, dos amigos, que nos ajudem a manter essa instituição. Porque é trabalhando com a pessoa que precisa, com
com deficiência intelectual e múltipla, que é muito mais difícil do que uma deficiência visual ou física. O intelectual é muito mais difícil de trabalhar. Precisamos do apoio, da ajuda da comunidade. Quero agradecer nessa oportunidade aos amigos, ao vereador que encaminhou, e dizer que a PAI está de portas abertas, que nos ajude a manter essa instituição, atender com qualidade nossas crianças. Muito obrigada. Obrigado, dona Heloísa. Em nome do Poder Legislativo, parabéns a todos os educadores que aqui estão da APAI e também a senhora que faz esse excelente trabalho. Conhecemos o seu trabalho e em uma entidade, quem não tem carisma, o vereador Odir, não consegue tocar. Então, os vereadores conseguem ver, todos os vereadores conseguem ver isso na senhora. Então, parabéns pelo trabalho na frente da APAI. Ainda um pequeno expediente, declara aprovada a ata da 72ª sessão ordinária realizada em 13 de agosto de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar a reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Horário destinado aos partidos, o PL por 4 minutos. Vereador abre mão. PSDB por 4 minutos. Vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que nos honram com as suas presenças, quero registrar a presença aqui do padre Edivaldo, da Igreja Católica Brasileira, que vem fazendo um trabalho extraordinário aqui no município de Joinville, em toda a região, porque ela se tornou a diocese, uma diocese. Então, nossos parabéns, o padre sempre tem vindo acompanhar aqui os trabalhos da Câmara de Vereadores. E a igreja deve participar da vida política, não a política partidária, mas a política, porque nada, a professora Heloísa, vive sem política. Tudo vive em torno da política. Dona Heloísa, eu tenho uma admiração muito grande pela PAI. Os anos que aqui estive, sempre dei a minha contribuição. E tanto é, senhores vereadores, que quando eu fui presidente nesta casa, o 13º salário da APAI saía aqui com verbas da Câmara. Os 2 anos que presidi, vereador Ninfo, saíram o dinheiro aqui. Chegava prefeito, eu vou economizar aqui, mas esse dinheiro aqui é para essa instituição, é para essa, outros 50%, o senhor faz o que o senhor quer, mas dos 50%, eu quero dizer aonde vai. E aqueles anos, a professora Heloísa, a APAI teve. Agora, eu queria fazer um pedido especial aqui. Às vezes, professora Luísa, a gente está tão atarefado que às vezes nós só vivemos em 2 tempos. Para a ciência só existem 2 tempos: o passado e o futuro. O presente já passou. Quando eu terminei de dizer a palavra presente, ele já passou. Mas eu queria fazer um pedido especial, professora Lia, não é professora Heloísa. Quem conheceu a professora Lia, vereador Ninfo, que ela foi uma das precursoras da APAI aqui, quando ainda os pais tinham vergonha de ter os seus filhos com deficiência, ela saía a pé na casa das pessoas para fazer a inclusão. Ela deixou um exemplo e a senhora teve a oportunidade de conhecê-la. Talvez a senhora se espelhou muito nela, aprendeu muito com ela.
E a senhora até hoje, a senhora está se doando para isso. Deus dá um dom a cada um de nós. E não podemos enterrar os nossos dons. Mas eu queria fazer um pedido aqui. Nós já sugerimos aqui que a Lia Silva Jardim, de uma família muito bem vista em Joinville, que o prefeito municipal desse a ela, pelo que ela representou para a APAI, que desse um logradouro público o nome da professora Lia. Mas aí eu queria que virão, vão lembrar quem foi a professora Lia Silva Jardim. Colocar lá uma placa bonita, chamar os seus parentes, os seus familiares, porque ela muito sacrificou a família, como vocês sacrificam a família, e a senhora sabe disso, para se dedicar à APAI. E ela iniciou, e até os mais, o vereador Ninfo, sabemos, né, vereador, o quanto, por exemplo, ela tinha o Dr. Jorge Bornhausen, que tinha um carinho especial, e ele tinha uma ligação muito grande com as APAIs, Então, professora Luiz, eu gostaria muito, de vez em quando eu vou lá nos eventos, e devemos participar, e ver lá a APAI Lia Silva Jardim de Joinville, porque a nossa APAI é se espelharam no funcionamento da APAI. Portanto, eu faço carinhosamente isso, que eu acho que seria assim o coroamento do trabalho e o que a Lia representou no alívio do sofrimento para essas famílias que no passado tinham vergonha de sair com os seus filhos. E hoje, muito pelo contrário, se trabalhou muito essa questão e continua se trabalhando a questão da inclusão dessas pessoas. Então, a dona Lia, onde está, com certeza está no melhor lugar pelas obras que ela fez, ela ficaria muito, talvez mais feliz de todos os elogios que ela recebeu durante a vida que ela passou aqui nessa terra. Então, faça encarecidamente isso, publicamente. Eu tenho a certeza que continua o seu grupo, não é a senhora sozinha, a senhora é apenas uma peça, mas os membros funcionam se tem uma cabeça boa, e a senhora é esta cabeça boa que faz a obra para a APAI. Continue assim. Eu tenho 4 filhos, tenho 3 meus, e Deus ainda me deu o poder de eu adotar um que está com 20 anos, e eu sei o quanto isso é importante para a família. Então, nossos parabéns, continue assim, certo? E terá o apoio, e sempre teve o apoio do empresariado, da classe política. Senhor presidente, sei que Vossa Excelência também irá contribuir para ajudar a nossa APAI. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Fazendo ainda menção às palavras do vereador Odir, em nome dessa casa, dona Heloísa, já é lei no município a medalha Lia, e no mês de setembro, cada mês de setembro, então, as entidades, ou pessoa, ou empresa poderão ser homenageadas nessa casa, que esse plenário, né, autorizou. É um projeto de lei de nossa autoria e uma indicação da própria APAI, já é lei no município, medalha Lia, né, então, na cidade de Joinville. Então, é uma honraria, e pela gratidão do trabalho da professora Lia, conforme disse o vereador Odir Nunes. Queremos registrar a presença também do Evandro, nosso diretor executivo da Secult, que está aqui, todos os convidados que estão acompanhando também a APAI,
os convidados dos colegas vereadores, os assessores, que nos prestigiam nessa tarde na sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Por 6 minutos, o PSB. Vereador Ninfo. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, muito boa tarde a todos. Saúdo o público aqui presente, especialmente a equipe da PAE, a Heloísa, que nós temos muito carinho, tivemos a oportunidade de estar juntos muito recentemente, quando instalamos todo um equipamento de eletrônicas, computadores em grande número, para que pudesse ser utilizado com esses jovens, que com certeza esse equipamento ajuda muito no processo. Fomos muito felizes em poder fazer isso. Eu gostaria de reportar o que aconteceu ontem, dia 13 de agosto, na audiência de conciliação na Justiça Federal, com a Prefeitura e as empresas envolvidas nas obras do Rio Matias, na qual pudemos ouvir as duras indagações do Ministério Público Federal sobre a macrodrenagem. Trago aqui, então, uma fala do Procurador da República, Mário Gana, que resume a sua preocupação. Eu tenho um vídeo sobre as palavras dele que eu pediria a gentileza de se projetar na nossa tela. O federal é que se suspenda a obra nesse momento, com a imediata suspensão do repasse de dinheiro público, por óbvio, e que se realize uma perícia para que a gente saiba quais são essas imprevisibilidades que até agora ninguém aqui nessa sala pode me dizer. Continuar a obra do jeito que está é perpetuar um sistema de aditivos eternos e uma obra infinita. Continuar com esta obra é ampliar cada vez mais os aditivos e tornar a obra indefinida ou sem prazo para terminar. Vejam a gravidade do que está acontecendo. As interferências, haja vista que sempre que se abre um buraco, aparecem novas situações que deixam extremamente preocupados quem está produzindo. Além da mensagem do procurador Mário Gana, quero informar às senhoras e senhores, vereadores inclusive, que a pedido da Azimute Engenharia Consultores Limitada foi incluído no processo o vídeo da reunião da Comissão de Cidadania, aquele processo, evento que nós tivemos aqui, realizaram no dia 7 de agosto, provando que as ações da Câmara de Vereadores de Joinville, feitas paralelamente ao processo judicial do Ministério Público, são sim relevantes e possuem efeito no trâmite do processo. Essa é a razão de voltar a esse assunto mais uma vez, mostrando aos senhores vereadores que nós não podemos lavar as mãos alegando que o judiciário está com o controle da situação. O judiciário mandou parar as obras porque do jeito que está não termina mais. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Fomos eleitos para cumprir o nosso papel integralmente e uma das atribuições principais dos vereadores é fiscalizar as obras públicas, conforme o artigo 2º do regimento interno nosso, que eu tenho certeza que muitos dos colegas vereadores aqui ainda não o conhecem. Ou seja, nós estamos diante de uma situação dramática na cidade, onde empresários estão no desespero total e os vereadores que poderiam e deveriam cumprir o seu papel assinando e coassinando a pedido da CPI para colocarmos em prática, realmente definir responsabilidades. Senhores e senhoras vereadores, não ouvidem, nós estamos sob julgamento da população. Quem for correr e concorrer para a reeleição terá graves e sérias dificuldades de poder alegar ao povo que está trabalhando para e pelo povo, o que na verdade não acontece.
nós precisamos nos posicionar. Aqui está a regra do fundamento de nós, vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ninfo. Ainda o tempo ao PSB. Wilson Paraíba, não, Paraíba, né? Iracema, não? Solidariedade, 4 minutos. Vereador Adilson Girardi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, muito boa tarde. Quero fazer uma saudação especial para minha colega, dona Heloísa, já conhecida desde o tempo em que presidia a Associação de Moradores do Bairro Bucarém, e eu era servidor público no setor de patrimônio da Prefeitura, conversamos bastante, né? Depois também na PAI, fizemos algumas visitas e quero parabenizar, né, pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido em prol daquela instituição. Meus parabéns extensivos, né, a toda a equipe que está aqui nesta tarde. Nesta quarta-feira à tarde tivemos uma reunião muito produtiva na Comissão de Saúde, onde foi falado sobre os protocolos, né, de atendimento dos enfermeiros e médicos nas unidades de saúde. Um pedido da comunidade lá do bairro Petrópolis, e o secretário Jean esteve aqui com toda a sua equipe, lá da Secretaria da Saúde. Nós estivemos lá na comissão com o vereador Mauricinho, o vereador Maurício Peixe, e tivemos boas notícias, né, da Secretaria da Saúde em relação a esses protocolos, ao avanço, né? E, resumindo aqui, né, significa dizer, né, que alguns serviços que os enfermeiros podem fazer, liberando, né, os médicos para fazer aquilo que é o importante, que é atender a comunidade na sua especialidade. Isso está avançando, né? As respostas foram bastante convincentes. E tem outras novidades que vêm por aí, eu vou deixar depois que o vereador Mauricinho fale, né, a respeito dos atendimentos, das mudanças que acontecerão em relação ao atendimento na Secretaria da Saúde. Não poderia deixar de fazer também um registro aqui, falando de saúde, né? Nesta segunda para terça-feira, perdemos, né, um grande colaborador, uma pessoa que trabalhou com o vereador Mauricinho também, senhor Nivaldo Regis, lá do bairro Nova Brasília, nosso colaborador, teve um problema cardíaco, fez a cirurgia, não resistiu e nos deixou, nesta início de semana, uma pessoa que dedicou praticamente toda a sua vida para ajudar as pessoas. Então, ele trabalhava muito na questão da área da saúde, nos ajudava bastante, ajudava toda a comunidade, vivia dentro daquele hospital, São José, regional, Secretaria da Saúde, unidades de saúde, brigou muito, né, pela reforma e pela construção da nova unidade de saúde do bairro Nova Brasília, que deve ser contemplada no próximo ano. Então, uma pessoa assim ímpar, uma liderança do bairro Nova Brasília, Morro do Meio, e que nos deixou precocemente, né, aos 69 anos. Então, eu quero deixar aqui meus votos de pesar, né, para toda a família do seu Nivaldo Regis, e dizer assim que ele deixou um legado muito importante, né, para toda a comunidade da região oeste de Joinville, que é o se doar, né, em prol, né, das pessoas mais necessitadas. Era isso, senhor presidente. Ainda no horário do partido, com a palavra a vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela internet, pela TV Câmara. Primeiro eu quero saudar a Heloísa pelo brilhante trabalho na PAI e também as profissionais da saúde lá e todos os funcionários, né, da PAI, os pais que lutam bravamente para que a PAI continue. Também quero saudar o suplente do Partido Solidariedade, o Marlon Sagaz. E hoje eu quero informar sobre o caso que falei ontem, daquela demanda que nós tivemos, onde a Polícia Militar, a Polícia Civil, através do Dr. Larry, nós estivemos no local lá e teve a prisão de uma pessoa por abandono de animais em uma casa alugada. Essa pessoa ela foi solta, mas vai responder em liberdade processo criminal por abandono, até porque um animal estava morto em decomposição lá no local. Só lembrando que hoje tivemos bastante procura de pessoas, donos de imóveis,
querendo saber como é que é feito o procedimento em cima de chipagem de animais, para que, na hora da locação dos imóveis, esses animais, no contrato de locação, que venham chipados, para que o munícipe, para que o dono do imóvel não seja lesado em relação ao abandono nesses imóveis. Então, já está tramitando, isso é importante para nós, e que essa pessoa que abandonou, ela vai responder, sim, processo criminal. Só mais um minutinho. E vai responder e vai também ter o procedimento junto ao Ministério Público. Nós já tivemos um caso onde uma pessoa teve que pagar uma multa de R$2.000 e durante 5 anos ele deixou de ser réu primário, né? E temos outros processos criminais através de abandono e maus tratos que está em tramitação. Então, abandonar animais em locais, em casas alugadas, dá sim, dá processo de maus tratos, dá processo jurídico e também responde criminalmente. Ok, muito obrigado, vereadora Tânia Larsson. Agora, no horário do partido, PDT, em seguida, PSD, vereador Fábio D'Alonso, por até 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara também, quero saudar a dona Heloísa, toda a equipe da PAI, esta referência para nós aqui, joinvilenses, aos telespectadores, como já falei, que nos acompanham pela TV Câmara. Na realidade, eu só ocupo esse espaço para ratificar aqui aos senhores vereadores, também ao público presente, o convite para que amanhã estaremos realizando o primeiro seminário voltado para o marco regulatório das organizações sociais, parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, entidades sociais. Me inspirei na ida a São José dos Campos, onde presenciei um evento muito parecido com esse, onde a Câmara de Vereadores realizou uma série de palestras, de certa forma orientando as entidades para esse desafio desta lei que está em vigor há 2 anos e que ficou um espaço e que muitas vezes as entidades deixaram de participar ou se assustaram com a exigência da lei. E nós estaremos realizando justamente para aproximar, para diminuir essas dificuldades, este evento amanhã. Então, chamamos de forma carinhosa o primeiro marco regulatório, o MIROSC, onde estaremos trazendo o psicólogo palestrante, seu Pedro Fagundes, também a senhora Priscila, que é a responsável, a gerente de contratos da Prefeitura Municipal, bem como o gerente o controlador-geral do município, o senhor Pablo, que estarão, como falei, trazendo essas informações. Então, convido os senhores vereadores, o público presente, acontecerá amanhã, às 8h30 da manhã, o início, aqui, e vai até ao meio-dia. Às 11 horas estaremos abrindo para as perguntas, justamente para tirarmos essas dúvidas que entendo e julgo, salvo o melhor juízo, que serão importantes e que vamos poder aqui fazer esse nivelamento de conhecimentos. Então, convido a todo o público presente, já temos 122 inscrições, 122 inscrições, inclusive de cidades de fora. Tenho certeza que vai ser um evento muito prestigiado e, repito, convido a todos para se fazerem presentes, senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Ok, muito obrigado, nobre vereador Fábio D'Alonso, ainda do horário dos partidos, MDB, por até 10 minutos, vereador Mauricinho Soares. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, público presente, você que nos assiste pela Câmara e funcionário desta casa. Vereador Pelé, hoje tivemos uma reunião importante da saúde e o secretário Jean
Vou dar 1 minuto, vereador Rodrigo, para o senhor fazer as considerações. Muito obrigado pela gentileza, vereador. Mas a minha vinda à parte desse momento é simplesmente para cumprimentar a senhora Heloísa, a todos os profissionais da PAI, fazendo esse reconhecimento, esse registro, quanto essa entidade merece, não somente o nosso respeito, mas também o nosso apoio. Eu convivo, conheço e tive a oportunidade de visitá-los há poucos dias atrás, e a gente percebe o quanto esse trabalho desenvolvido de forma específica, esse de reabilitação da coordenação motora das crianças, e me falha agora o nome, é SWIT, é importante. Para o desenvolvimento destas crianças, desse indivíduo. Enfim, faz verdadeiramente a diferença na vida daquelas pessoas e, obviamente, que isso contribui para toda a sociedade. Então, fazer esse registro de agradecimento, fazer esse registro parabenizando e dizendo que nós, vereadores, precisamos ter esse olhar solidário com a PAI, que é essa instituição que tanto nos orgulha. A dona Heloísa aqui falava da noite inclusiva, eu sou testemunha, o projeto inclusive nasceu do nosso mandato à época, a gente propôs a criação, e é simplesmente fantástico, é uma noite que todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer cidadão deveria de participar, porque é uma chamada, é um choque de acordar, para sabe, é algo que verdadeiramente chama a nossa atenção, porque além de um espetáculo cultural, é também um espetáculo de superação, de ter a certeza que cultura não tem idade, que cultura não tem, não escolhe as pessoas, não escolhe os seus artistas, e que todos os indivíduos estão prontos para fazer um espetáculo. E é isso que a Noite Inclusiva proporciona a todos nós. Obrigado, vereador Mauricinho. Parabéns, vereador Rodrigo. É isso aí, nós conhecemos a dona Heloísa há muitos anos, a minha assessora, sempre ajudou lá, trabalhou com a senhora, a Edna, que vai retornar, ela ficou um tempinho fora e retorna, nossa psicóloga, a Edna, sempre visitamos lá. Sei que a senhora e a sua equipe fazem um grande trabalho, continua isso. E inclusive eu ia falar da saúde, depois eu vou falar. Eu estive em Brasília, porque muita gente às vezes fala, dona Luísa, mas não tem crédito. A senhora tem crédito, nós estávamos numa reunião, até inclusive com o coronel Armando, com tudo deputado federal, o Darcy de Matos, o Rodrigo Coelho. Falamos, porque eu não sei, eu não fui adiante, que eu não falei mais com eles. Tem uma verba que vai sair, o presidente Bolsonaro, queria passar, e eu não sei como é que está, parece que vai para votação, com os deputados, para passar uma verba para a PAI. Nós estamos atentos aí, até inclusive nós temos uma reunião aí com o coronel Armando, com o Coelho, com o próprio Darcy lá, o deputado federal, sobre isso. Eles estão vendo um jeito como é que passa para a PAI do Brasil, a todas as PAI, todo o pessoal que trabalha nisso aí, eles estão tentando passar um recurso bom, A senhora fica atenta, fala aí, fala com o coronel Armando, eu estava com o coronel Armando e o Pedro, que estava aqui, inclusive, na segunda-feira, nós falamos muito disso. Aí a senhora, a gente vai conversar, até vai para a bancada do MDB, aí a gente vai ver o que a gente vai poder. Eu sei que é uma verba que vem do governo federal. Eles estão achando uma maneira, porque agora tudo não dá para fazer, e as entidades precisam, e a PAI também. Eu vou me inteirar nisso ali. Quando eu estava em Brasília, eu vi lá o coronel Armando conversando alguma coisa sobre isso, com o Pedro, que é o assessor dele. Nós tivemos uma reunião importante, e eu vou estar ajudando lá, dona Heloísa. A Edna sempre pega no meu pé lá. A Comissão de Saúde hoje é importante, vereador Maurício, vereador Adilson Girardi, o secretário Jean, vê como é importante está ali o Marlon Sagaz, que é o presidente do conselho, uma liderança, está o Lobo, que eu conheço, muitos anos, que tem trabalho prestado. Tem muita gente, vereador Richa, que quer falar que vereadores não sei o quê, mas nunca vai ter uma oportunidade porque não tem voto. Querem criticar os vereadores? Se diz líder, mas líder aonde? Que não tem trabalho, quer criticar. Márcio, parabéns, você tem um trabalho, você assumiu como suplente aqui, depois, viu como é importante?
O cara tem voto, você, presidente da associação, você hoje representa o Conselho da Saúde. Tem gente que não faz nada, que se diz líder comunitário onde, Richard? Paraíba, líder comunitário está aqui porque tem um trabalho, Paraíba. Iracema, vereador Adilson, o Jordão, o Pelé está aí, que tem um trabalho lá na Vila Paranaense. Então, assim, ó, tem um trabalho prestado, Evandro. Estamos aqui. Só que assim, ó, eu disse aqui para muita gente, e vou falar aqui para uma pessoa escutar, Mauricinho entrou agora com requerimento de 40 anos de contribuição. Tem trabalho, tem gente que não trabalha, rapaz, se encosta aí, quer falar que vereador é isso, é aquilo. Não. Vejo ali a Ana Rita, vejo a nossa grande, a Tânia, que tem um trabalho dos animais, estamos aqui porque você tem um trabalho. Quem tem trabalho, vem, querido. Não adianta tu criticar. Vê o crédito que você tem. Você não tem crédito. Então quer criticar isso, quer criticar vereador? Tem gente que se diz líder, mas não chega em lugar nenhum, porque nem crédito tem. Então assim, ó, Evandro, você tem um trabalho, está lá, muita gente tem um trabalho e chega em algum lugar, um objetivo, porque tem trabalho. Dona Heloísa tem um trabalho, está aí, ó, parabéns para a sua equipe, conheço o seu trabalho, tem um serviço prestado. Tem gente, Dona Heloísa, que não tem, quer criticar, sabe o que é? Vamos para a rede social. Nós estamos aqui, vereador Richard, para o conhecimento que você está me ouvindo, vereador Richard, faço 20 anos de prefeitura, 20 anos vou completar. Assumi como primeira vez, como suplente do PSL, vereador Jaime. A primeira vez que entrei, juntamente com o PSC, vereador Jaime, eu era o segundo suplente, fiz 1.088 votos. Em 2000, nós saímos juntos, aí que o senhor foi nosso vereador, o Josélio era o primeiro, assumiu, e eu assumi o gabinete lá do tão saudoso Luiz Henrique, depois fiquei com o Tebaldi, depois fui assessor e tal, e fiquei, estou 20 anos, e tenho o meu trabalho prestado como na minha vida particular, e entrei agora com 40 anos de contribuição, vereador Rodrigo Facchini. Então tem gente que quer ir para a rede social falar bobagem, não adianta, você não tem crédito nenhum para falar bobagem, vereador Jaime. Usa a rede social para falar bobagem. Vereador Richard, o senhor tem um trabalho prestado, o senhor hoje é aposentado, sargento, tem um trabalho. Cada um que está aqui, vereador Odir está no 6º, 7º mandato, vereador Pelé, vereador Jaime, vereador Maurício Peixe, vereador Fábio D'Alonso. Nós temos um trabalho. O Lewilson, está ali, o Lewilson teve um grande trabalho aí, falou aqui, quando o Carlito estava aqui. Você falou do trabalho, vereador James também, um grande profissional. Lobo, o cara tem um trabalho, o cara tem alguma coisa prestada na comunidade. Você foi presidente da associação, Paraíba, você ajudou lá, você sabe disso? O cara é votado, tu é votado para ser um presidente da associação, é por voto. Não é mimimi, não é mimimi na rede social. Tem que ter crédito, tem que ter trabalho. Como eu falo para muita gente, trabalhei na Companhia ANSI quando era de menor. Vê quantos anos eu trabalhei na Companhia ANSI, grande companhia. Trabalhei na Cipla. Vê o trabalho quando eu ia de bicicletinha, vereador Richard, jovem, né? Casei e tal. Fui de bicicletinha trabalhar. Trabalhador. O trabalhador vence. Todos que trabalham, empresário, que trabalharam, chegaram em alguma coisa porque trabalham, Lobo. Jair, está ali o Jair, o grande líder, Jair lá meu amigo. Ok, nobre vereador, mais dois. Vereador Maurício Peixe, eu vou puxar um pouquinho para a nossa Comissão de Saúde. Vê como é importante você que está nos ouvindo, todos os postos de saúde, a partir de agora, o secretário Jean Lobo está implantando que você pode ligar qualquer usuário de qualquer posto de saúde, Pelé. Hoje tu vai ligar, vai ter um zap do gerente, vereador Adilson Girardi já falou, vereador Maurício Peixe estava comigo ali também, que fizemos parte da comissão de saúde. Você vai no posto de saúde e se você não for bem atendido, Hilário, você vai ligar
para o gerente da unidade ali. Do postinho vai ter um gerente, vai ter o zap. Na porta, quando tu entrar agora, a partir de agora, parabéns, secretário Jean. Né, Lobo? O Lobo já viu lá, estava lá conosco, falou. Vai ter o telefone e o zap, está ali o Sagaz que está ali em pé, me ouvindo. Vai ter o zap do gerente, cada usuário de cada posto de saúde vai ter o zap do gerente para reclamar. Foi mal atendido? Vai passar por gerente, e o gerente vai ter o do diretor. Pelé, de cada unidade agora, cada unidade básica da saúde, vereador Maurício Peixe. O grande avanço da reclamação, se o médico está atendendo mal, se o atende, tudo vai ter ali agora uma diferença muito grande. Parabéns, secretário Jean, pelo trabalho e toda a equipe. Isso é importante. A mudança, ninguém fala que não tem mais fila de madrugada, tem que falar. De madrugada não tem mais fila. Como mudou o Hospital São José, Jordão? Olha bem, como você chegou aqui porque você é um líder comunitário. E tem gente que não vai chegar a lugar nenhum porque não adianta. Só para concluir, presidente. Vai para o Zap falar bobagem. Não adianta falar bobagem, tem que ter trabalho. Cada um que vai chegar aqui tem trabalho. Vereador Jaime. Isso é importante. Cada um vem aqui, Pelé, é porque tem trabalho. Obrigado, presidente. Ok, muito obrigado, nobre vereador Mauricinho Soares. Agora com a palavra, vereador James Schroeder, PDT, Partido Democrático Trabalhista. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, aqueles que nos acompanham nessa sessão, o que me traz à tribuna hoje são duas colocações, uma mais positiva e a outra uma nota lamentável. Começamos pelas notícias boas. Quero fazer aqui a divulgação de um evento que acontece, na verdade, desde o dia 9. O Festival de Corais de Joinville. É um evento muito bacana, muito interessante, feito exclusivamente por iniciativa popular, né, independente dos ingressos. Mas, na noite de amanhã, na Sociedade da Harmonia Lira, teremos a apresentação, um evento beneficente, que trata da musicalidade indígena, onde a aldeia Guarani, Teocá Tarumã, aqueles que não conhecem essa aldeia, localiza-se aqui em Araquari, próximo a Forte Leve, eles vão se apresentar amanhã à noite, e o ingresso, comprado antecipadamente, mais 1 quilo de alimento, será totalmente revertido para esta aldeia indígena. Então, é um evento beneficente. Estou aqui a pedido, inclusive, da professora Helena, que está aqui no plenário, professora de artes, que façamos um aporte aí de ajuda a essa aldeia, através de um belíssimo espetáculo, que será feito, então, na noite de amanhã. Os bilhetes estão sendo vendidos na livraria A Página, antiga livraria Midas, aqui na João, ou no site Festival de Corais de Joinville. Eu gostaria, então, de deixar aqui o pedido que todos os nossos gabinetes aqui façam, então, essa divulgação e comprem esses ingressos que têm essa finalidade beneficente. E, para concluir, senhor presidente, rapidamente, a nota lamentável que recebo agora, através das mídias sociais, é que o governador Moisés acaba de fechar a gerência regional da SIDASC de Joinville. Assim, comunicado por telefone aos gestores, e a SIDASC em Joinville não existe mais. Quem precisar da SIDASC para um certificado fitossanitário de origem, uma guia de transporte animal, terá que ir a Blumenau. Vai ser a gerência regional mais próxima. 13 municípios, que se reportava aqui a região de Joinville, não tem mais a gerência regional. Isso é lamentável. O Porto de São Francisco do Sul agora terá a SIDASC de Blumenau para gerir aqui as exportações de grãos. A produção de banana e arroz nesses 3 municípios terá que ser
reportada Blumenau para receber seus certificados fitossanitários, até a questão dos agrotóxicos, que também o vereador Moisés entende de sobretaxar, com um golpe muito grande na produção agropecuária catarinense, esses também são controlados pela SIDASC e na nossa região. Como é que fica? Acabamos de receber essa notícia aqui, estou começando a elaborar uma moção de repúdio a essa atitude, infelizmente não teria que aprovar ainda hoje, senhor presidente, mas gostaria que os colegas também se atentassem a esse fato lamentável e na próxima sessão estaremos aqui, então, votando uma moção. Muito obrigado. Como líder, vereador Jaime Evaristo. Ah, está no horário partidário? Pulou? PSC, 4 minutos, perdão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Pode falar? público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, Não, pode falar, Maurício. os assessores, distinto público aqui presente, de forma especial, cumprimentar a presidente da PAI, senhora Heloísa, também os demais que lhe acompanham, que prestam um excelente trabalho para a cidade de Joinville, que vocês possam continuar sendo uma referência para tantas e tantas famílias que precisam e veem com esperança, talvez como das últimas alternativas, únicas alternativas, o trabalho de vocês. Que Deus os abençoe e dê muita saúde. Pegando aqui a última reflexão do vereador James, com relação ao fechamento, à extinção de SIDASC, é uma contradição. Joinville, vereador Natanael Jordão, no segundo turno, acho que foi 85% de votos para o governador Moisés, vereador Iracema. E agora, forma de agradecimento generoso, eles tinham um órgão tão importante. Política, às vezes, tem essas coisas, né? Se elege, daqui a pouco começa a inversão das perspectivas. Um outro assunto, e aí fica aqui o nosso repúdio registrado desta casa, nosso repúdio a este ato lamentável do governador comandante Moisés. Uma outra análise bem rápida, agora a partir de sexta-feira, você que nos ouve está convidado para estar indo no centro de eventos, nós que pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, assim como o vereador Natanael Jordão, o vereador Jaime Evaristo e o vereador Adilson Girardi, e naturalmente os demais vereadores, todos o público. Começa o grande congresso internacional de missão, que é promovido pelo nosso presidente pastor Sérgio Melfior, e todos os demais coordenadores de missão. O trabalho inicia-se na sexta-noite, sábado à noite, domingo à noite e segunda à noite. Um trabalho para conscientizar as pessoas da importância de fazer missão, levar a palavra do Senhor de esperança para tantas e tantas famílias, não somente em Santa Catarina, mas no Brasil e também em tantos outros países. Então, você tem essa oportunidade de estar conhecendo um pouco mais do trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no que diz respeito às missões pelo mundo afora. É uma outra situação também. Estivemos hoje com a delegada titular Georgia Bastos, delegada que cuida das crianças, dos adolescentes, das mulheres e do idoso. Aqui na Rua São Paulo, conversamos um pouco sobre o mês de agosto, que é o mês lilás, e fala, naturalmente, da preocupação, também diz respeito à conscientização, com a dura dificuldade das mulheres, muitas das mulheres que sofrem por estarem convivendo com maridos agressores, monstros. E o mês de agosto trata dessa temática. Levamos ao conhecimento dela 2 dos nossos projetos que têm essa preocupação de auxiliar as mulheres nesse difícil contexto de relacionamento com homens violentos, homens cruéis e muitos deles, inclusive, sanguinolentos. Um projeto
em parceria com o Poder Executivo e empresas, dará oportunidade de emprego às mulheres vítimas de violência relacionada ao seu companheiro, ao seu esposo, ao seu marido. Então, elas poderão estar sendo reinseridas no mercado de trabalho após sofrer esse grande trauma. O projeto que prioriza a matrícula dos filhos das mulheres que foram vítimas de violência no ICIs e nas escolas municipais, porque sem as crianças estarem estudando, muitas mulheres são dependentes economicamente do seu esposo. Se os filhos estiverem estudando, elas poderão ter um trabalho e, por consequência, se libertarem desse agressor, desse monstro. Então, é a nossa manifestação a favor da as mulheres que sofrem, às vezes silenciosamente, não conseguem se libertar desses companheiros, que são bandidos, porque depende economicamente desse cidadão. Mas se as crianças estiverem matriculadas, elas poderão estarem procurando um emprego, porque esta condição do emprego, vereador Pelé, passa pela matrícula, porque a prioridade ou o pré-requisito número 1 para as vagas no ICI, por exemplo, é o pai e a mãe estar trabalhando. Se a mãe está em casa, os filhos, naturalmente, não têm prioridade na vaga, mas se ela apresentar o boletim de ocorrência como vítima de agressão, aí a Secretaria de Educação vai dar prioridade e ela terá essa oportunidade. É Missão Siloé. O vereador Natanael fez o registro certinho. É o grande trabalho que vai acontecer a partir de sexta-feira até segunda-feira no Centro de Evento Carl Hans. É um projeto da Assembleia de Deus, liderado pelo nosso presidente, pastor Sérgio Melchior. Obrigado pela sua benevolência, nobre presidente. Obrigado, vereador Luilson. Agora o PL, por 4 minutos, vereador Maurício Peixer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pela brevidade do tempo, saudar a Heloísa, a PAI, a equipe dela da PAI. Tudo que eu falar aqui é repetitivo, que os outros vereadores já falaram, mas sabe que eu tenho um carinho especial pela senhora, e também pelo trabalho da PAI. Estivemos juntos, trabalhou comigo na Secretaria de Assistência Social, aprendeu muito lá sobre o social e ajudou muito na Secretaria, eu e o vereador Cláudio Aragão. Então, sempre a gente vai relembrar isso, e além disso, a Associação de Moradores do Bairro Bucarém, que fundamos juntos, e foi a presidente. Senhor presidente, eu não quero, a gente não é polemizar o assunto, mas tem que ser falado, tem que ser falado. O vereador Ninfo colocou aqui o vídeo da questão do Ministério Público, da Justiça Federal, estivemos lá, e eu saí muito preocupado, vereador Ninfo, mas com a população, com os comerciantes, as pessoas que precisam o seu negócio funcionando, o seu comércio, o seu serviço, e que perderam, segundo o relato, 60% do seu faturamento. E aí eu vi ontem, e o próprio promotor fez essa indagação, perguntou para a prefeitura e perguntou para as empresas: vocês têm certeza que esse plano aqui que vocês fizeram para o planejamento vai ficar pronto no final de 2020? Nenhuma das duas confirmou. Daí disseram, depende das interferências. E o promotor fez a seguinte análise: olha, se em um ano, setembro do ano passado até agosto desse ano, andou a obra 10%, em 5 anos andou 50%, vai levar mais 5 anos, e essa população sofrendo. A hora que entrar na Rua do Príncipe, vai ser o caos o centro da cidade. Então, sabe, essa situação incomoda, e eu fui atrás hoje, porque eu tenho problema da interferência da Água de Joinville com a Celesc. Vocês sabiam que a Água de Joinville não passa para a Celesc o cronograma de obras? Passa uma semana antes, e daí para, porque a Celesc leva um mês para até organizar, ver, demora. Falta diálogo, negociação, conversa, e isso deixa a gente preocupado não
com a administração pública, não de pegar culpado, mas com o morador, com o comerciante, que vai ficar sofrendo e a nossa cidade sofrendo. Eu estou preocupado realmente. Nós devemos tomar ação em favor dessas pessoas. E hoje, senhor presidente, também vem mais uma polêmica aí, infelizmente, eu trouxe esse tempo atrás aqui, e agora saiu, inclusive, o jornalista Toninho Neves colocou na sua página, e também outros aí na mídia social. Empresa de comunicação assume que cometeu irregularidades. Isso em agravo contra a decisão da juíza da comarca de Joinville, que afastou a direção da Rádio Floresta Negra Nativa, a empresa Manchester Vida e Produção, assume que cometeu irregularidades. Ela não tinha certidão negativa para fornecer para a prefeitura e, pela lei de licitação, não pode fornecer sem a negativa. Aliás, as propagandas feitas em todas as rádios, elas têm que ter negativo e têm que ter agência. Foi feito diretamente e uma empresa que não tinha negativa e que não era a permissionária, não era a dona, uma irregularidade flagrante, terrível, que a Câmara tinha que fiscalizar, olhar. Quem vai responder isso aqui? Só que adianta? Não vai adiantar, nós temos que apurar. Esse é o papel do vereador, esse é o papel nosso, porque está errado, está sabendo que está errado, está aqui, está com prova e tudo, nota fiscal e tudo. Inclusive a Câmara de Vereadores fez certo, fez correto. A Câmara ela fez através de agência e tirou nota realmente para quem que é de direito, e a Prefeitura não fez. O que vamos fazer? Obrigado, presidente. Como líder agora, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários dessa Casa Legislativa, telespectadora TV Câmara, internauta, todos que estão aqui na plenária. Eu quero, nesse momento, cumprimentar a presidente Heloísa. Eu tenho dito que a PAI é referência não só no município, no estado e no Brasil. Sua equipe, sua diretoria, por esse grande trabalho solidário que a PAI faz e realiza em Joinville. Meus parabéns a todos lá que contribuem. Também não podia deixar de oficializar aqui os meus sinceros sentimentos à família do presbítero Nivaldo Regis, né, pelo falecimento dele ontem. O vereador Adilson Girardi esteve lá representando até a Câmara, é muito importante, a gente tem outras atividades, mas pela grande liderança deste homem lá no bairro Morro do Meio, Nova Brasília, São Marcos, Jativoca, Vila Etíope e Lagoinha. Nossos sinceros sentimentos. Também não podia deixar de registrar aqui, o vereador Lio já fez, que dia 16, sexta-feira, inicia o grande congresso da Missão Siloé Internacional. Esse congresso que, podemos dizer assim, há muitos anos já vem sendo realizado e pertence à nossa igreja Assembleia de Deus Joinville. Nossas considerações ao pastor Sérgio Melchior, presidente, e ao pastor Adriano, que é o coordenador da Missão Siloé. Então, inicia segunda-feira, às 20 horas, todos estão convidados, até segunda-feira, que é dia 20, e na terça encerra na Assembleia de Deus da Getúlio Vargas. Então, todos estão sendo convidados. Senhor presidente, outra coisa só para encerrar, quero dizer a evolução da saúde em Joinville. Quando eu vi o vereador Mauricinho falar aqui referente ao site, é importante, parabenizamos essa iniciativa, muito bem, parabéns, mas todos têm que atender, porque são os clientes, são as pessoas que pagam seus impostos, merecem ser atendido com dignidade, é o ser humano que vai ali, vai naquela porta porque ele precisa do médico, ele precisa do exame, ele precisa da cirurgia, ele tem que ser bem atendido em qualquer departamento público. Então, muitas vezes, a gente vê algumas reclamações, mas estão ali servidores, atendendo com muita responsabilidade. Parabéns a todos,
aqueles que realmente atendem bem a sociedade joinvilense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Como líder, vereador Odir. Senhor presidente, conforme eu já havia dito e teci algumas críticas com relação à postura do deputado Armando, vou ler na íntegra a líder do governo, Richard. Aqui diz: em entrevista à Rádio Globo de Joinville, o coronel Armando alega que as articulações para trazer Rodrigo Coelho, ainda no PSB, para o PSL não passa por Joinville. Se existir a articulação a partir de Jaraguá, que vá se filiar em Jaraguá. Ironiza o deputado. Está dito. Está aqui. Então, eu acredito nisso aqui, não acredito no deputado. Senhor presidente, ontem, na decisão lá da Justiça, ou na discussão da Justiça, a empresa foi categórica entre os diversos motivos do atraso da obra do Rio Matias, exatamente o atraso do pagamento. Também foi um elemento citado pela advogada da empreiteira, que a prefeitura atrasou o pagamento e eles não têm fluxo de caixa para fazer frente às obras. Queria parabenizar o grande vereador, presidente, o nosso grande jornalista, Moacir Pereira, que hoje traz uma reportagem, vereador Adilson Girardi, uma entrevista bonita com o Glauco Linga, que foi o mentor da nossa agricultura. Se hoje nós despontamos como um grande estado, e o senhor, vereador Ninfo, teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, se deve à ação deste cidadão. Olham, e o governador está tirando o incentivo, vereador Pelé, quando os países da agricultura, quando os países europeus, nórdicos, eles dão 50%, Estados Unidos, o incentivo para a agricultura. Como nós vamos concorrer lá fora com os incentivos dados? Como o nosso frango vai concorrer com o frango francês? Não tem condições. Então, senhor presidente, vereador Adilson Girardi, meu caro presidente da Comissão de Economia, vereador Adilson Girardi, meu grande presidente da Comissão de Economia, que vem muito bem com aquela comissão, eu queria sugerir, até como membro, que a gente fizesse uma reunião extraordinária segunda-feira e que fosse convidado, senhor presidente, eu acho que não só a nossa comissão, presidente, mas a todos os vereadores, mas que a gente, através da nossa comissão, convidasse os deputados estaduais, Kennedy, Fernando e o Lima, para fazer uma discussão aqui sobre essa questão do fechamento da Cidasc aqui no município de Joinville. Até vereador Cláudio Aragão, Vossa Excelência, como presidente desta casa, acho que Vossa Excelência poderia articular, como nós somos a maior cidade e o maior parlamento legislativo municipal, Vossa Excelência, os demais presidentes, porque as outras câmaras se espelham, olham muito as ações aqui, e que isso, Vossa Excelência, poderia até encampar uma ação forte com as demais câmaras da nossa região. Veja, senhores, que o nosso agricultor, para tirar um GTA ou arrumar qualquer coisa, evidente, claro, um GTA, que é a guia de transporte animal, que hoje você pode fazer pela internet, mas às vezes tem aquele agricultor que não tem ainda. E mesmo os técnicos, como vão ficar aqui? Então, nós temos que dar um basta, vereador Jaime. E, presidente, eu acho que Vossa Excelência poderia muito bem, através
da sua pessoa e da sua assessoria, capitanear essa questão que é uma questão regional. E nós somos uma grande região produtora. Então, vereadora, membro da comissão, faça esse apelo à Vossa Excelência, convidar os deputados e todo o pessoal da região, os nossos sindicatos dos trabalhadores rurais, enfim, todos os órgãos envolvidos, os técnicos, todo o pessoal envolvido nessa questão da agricultura. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. O vereador James propôs fazer uma moção sobre esse assunto, vereador Odir. E eu acho que poderia fazer em nome da casa, sugestão acho que de todos os colegas vereadores. E aí a gente já aprova na segunda e faz o convite. A gente faz o convite em nome da casa para que os deputados venham. O deputado e o secretário também, né? O secretário dessa pasta, né? Que possa ser convidado pela Câmara. Como líder, o vereador Richard. Sim, daí por isso que o vereador James vai propor a moção, ele vai pegar mais dados para a gente, né, fazer uma moção fundamentada, igual tipo da UDESC que nós fizemos, que deu resultado. É essa casa que começou o assunto da UDESC, que eles agradecem até hoje, os vereadores de Joinville. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, funcionários desta casa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Primeiramente, presidente, quero trazer uma saudação aqui da vereadora Ana Rita. Como bom cristão, é bom que nós façamos também um pouco a nossa parte. A vereadora Ana Rita está hospitalizada, mas eu saí de lá já com uma positiva da alta médica, retorna à sua residência e estará conosco, se Deus assim permitir, na segunda-feira. Então, ela pede para que eu saude todos os senhores e senhoras vereadores, ela está bastante ávida pelo retorno ao trabalho, mas se encontra em estado de saúde tranquilo, e estamos aqui nós fazendo os pensamentos positivos e as orações para que ela se restabeleça e logo possa estar conosco na luta diária que é o processo legislativo. Presidente, eu quero só fazer, na verdade, claro que como líder de governo, cabe a mim algumas responsabilidades em trazer as informações do governo. O que é a justiça, o que é o Ministério Público e o que são os réus. É óbvio que quem acusa, aliás, no nosso país, ainda embora haja algumas controvérsias, e eu aqui já passei por isso, talvez alguns dos senhores não tenham passado, mas eu já passei por isso. O Ministério Público cabe fazer as suas acusações e as suas manifestações em cima dos réus. E aos réus cabe a defesa. Portanto, eu analisei cada uma das 13 páginas que o doutor Rogério, que é o juiz federal, expôs em relação a todos os argumentos apresentados pelo Ministério Público. Ainda compete a ele fazer as apresentações de provas e que já está todas retiradas do processo, principalmente algo de legítimo, algo de moral, algo de legal do processo licitatório. E isso nos conforta sobremaneira cada um de nós, independente das posições políticas partidárias. O processo seguiu o trâmite adequado. Os outros problemas que estão ali, inclusive o juiz disse, e eu vou ler aqui o final, que dá por saneado o feito na forma da implantação e determina a realização de perícia de engenharia civil, para alguns questionamentos apontados pelos outros autores, pelos outros réus. Então, o processo, ao contrário do que alardeia aqui a oposição, e faz de pronto emprego, eles são, afinal, opositores a um governo que, presidente, eu sou obrigado a olhar para o governo e ver 9.175 tablets entregues, 75 mil crianças na rede escolar, um sistema de 0,91, o melhor do país. E pode doer a oposição, faz parte. Se tivesse eu na oposição, estaria buscando... É que a régua que se mede o nosso adversário não são pelos defeitos. Eu sou militar, ao contrário de alguns que se dizem militares, estão aí 11 anos apenas nesse meio, eu fiquei 30 anos lá dentro. Portanto, não se mede um adversário mede-se pela sua qualidade e não pelos seus defeitos.
e tem que se medir pela qualidade. E nós temos um governo, vereador Fábio D'Alonso, que tem orgulho, eu aqui, de ser o líder desse governo, governo que tem responsabilidade e, portanto, aquelas crianças que hoje estão e que serão adultos lá na frente que cuidarão de nós. Então, apenas para considerar que as 13 páginas, se eu trazer aqui as informações do Ministério Público, assim como se eu trouxer as informações apenas da oposição, obviamente que elas estarão recheadas de indagações e de indignações. Novamente, a obra é um parto para todos e nós temos que buscar um meio e um caminho para adequá-la e resolver o problema da nossa comunidade, não alardear ou utilizar isso sob alavanca ou sob efeito político. Ainda, presidente, considerando aqui que a dona Heloísa, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, temos uma amiga em comum, a Maria José de Lara Feedback, e que tive o prazer de visitar e conhecer o seu espaço, tenho certeza que o marco divisor de águas foi o seu retorno, porque como estava, nós sabíamos onde é que ia parar. A senhora tem um alicerce muito claro, busca o processo político como uma ajuda e como um auxílio, e isso se faz muito bem, diferente de outros que por lá passaram. Então, parabéns, tenho certeza que a senhora está no caminho certo, prova que isso sanou todas as contas e busca sempre o apoio da nossa. Nessa luta, estamos aqui, nesta Câmara, à sua disposição, independente, novamente, das políticas partidárias, mas pronto para, em condições de dentro do que nos permite a lei, ajudá-lo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rich. Encaminhamento regimental, vereador Iracema do Retalho. Seguida como líder, vereador Ninfo. O vereador Adilson, regimental? O líder regimental. Antes do seu Ninfo, daí o vereador Adilson. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a TV Câmara aqui presente e o pessoal da PAI. Parabéns pelos seus trabalhos. Eu vim a essa tribuna porque ontem à noite eu recebi um telefonema de uma pessoa dormindo do lado de uma padaria, e essa pessoa ela tem documento, essa pessoa ela tem até um trabalho já morar. E hoje, pela minha surpresa, quando eu cheguei aqui na Câmara, o Centro Pop ligou para Iracema do Retalho. Eu gosto muito do povo de lá. Eu, quando posso ajudar, eu fico muito feliz. Apareceu uma pessoa de Natal e, segundo eles, se eu não tiver onde colocar, era para mim pagar passagem de volta para Natal. Mas eu não tenho condições de pagar R$700, porque eu ajudo muito o povo com o meu pagamento também. Só que eu vim aqui porque eu canso de pedir uma casa de acolhimento, uma casa de passagem, porque nós temos muitos na rua que não precisam estar na rua, que se eles tiverem um cantinho para dormir, eles vão voltar ao seu trabalho. E infelizmente está assim. Mas eu tenho muita fé que um dia a gente vai conseguir. Porque até no Hospital São José tem muita reclamação que nós não temos casa de acolhimento para as pessoas que venham de fora para trazer os seus doentes. Então eu queria só agradecer. E eu queria dizer também que o padre Renato, da Santo Antônio, tem 650 jovens lá no Dom Bosco, e domingo agora vai ter um almoço, R$20 por pessoa. Quem pudesse ir, como diz ele, é para sustentar os nossos jovens, aquele jovem que ele cuida, que aquela comunidade cuida com muito amor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Iracema. Agora a questão regimental, vereador Adilson Girardi. Senhor presidente, para que possamos discutir a questão do fechamento do escritório da SIDASC aqui em Joinville, eu quero fazer a convocação, então, por sugestão do vereador Odir Nunes, da Comissão de Agricultura, Economia, Indústria, Comércio e Turismo, para segunda-feira, às 15 horas, no plenarinho desta casa, e pedir também que os técnicos da nossa comissão estendam o convite aos nossos deputados estaduais, Sargento Lima,
Fernando Krelling, Kennedy Nunes. Sejam convidados também representantes da IPAGRE, SIDASC Joinville, Sindicato dos Agricultores de Joinville, associações de moradores da Estrada da Ilha, Associação de Moradores da Estrada do Sul e Blumenau, a Associação de Moradores da Estrada dos Morros e demais associações de moradores rurais da região do Quiriri, Piraberaba, que se façam presentes também nessa reunião, estendo o convite aos demais vereadores para que a gente possa cobrar dos nossos deputados estaduais um posicionamento firme em relação a esse descaso, né, que está sendo cometido com a cidade de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, e que necessita e precisa desse espaço aqui em nosso município. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson. Agora, como líder, vereador Ninfo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria parabenizar o vereador Richard por ter se dado o trabalho em ler todo o material produzido ontem e considerar só que o nome do juiz não é Rogério, é Paulo Cristóvão de Araújo Silva Filho, mas uma consideração simples. O que nos alegra muito é saber que a base está lendo o projeto, está se inteirando do projeto, está vendo tudo o que está ali escrito, e mais a consideração de que o juiz decidiu que o prejuízo seria assumido pelos empresários, pelo povo que ali em volta está. Ou seja, todo aquele prejuízo, toda aquela angústia, tão bem ressaltado por alguns colaboradores, alguns vereadores que me antecederam, de nada significa. O povo vai continuar pagando a conta. O prazo para realizar a obra, que era de 2016 para 18, 19, já está em 20, e segundo o próprio Ministério Público e o promotor, não via quando essa obra iria terminar, apesar de que, lá presentes, todos afirmaram que eu seria em 2020. Por isso, mais uma vez, senhoras e senhores, o apelo para que os senhores pensem bem em assinar a CPI para nós apurarmos a responsabilidade. Joinville, a cidade não pode estar parada e continuar parada por causa de uma obra no centro da cidade. E a consideração que o prefeito distribuiu tablets, meus parabéns, ninguém está aqui para discutir, muito pelo contrário, elogiamos por isso, mas a nossa função é fiscalizar, a nossa função é ficar atento aos gastos que se faz no município numa obra que não vai servir para nada, porque ninguém vai reter a maré lá embaixo na Lagoa de Saguaçu para que as águas não invadam a nossa cidade e não haverá bombas suficientes para bombar essa água por cima do dique que se pretende construir, com prejuízos continuados para a população. Convido os senhores a não deixarem de cumprir o seu papel, a sua responsabilidade. Assinem a CPI enquanto é tempo. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária 484/2017, de autoria do vereador Luiz Correia, que institui a Semana Municipal de Prevenção a Acidente Motociclista e dá outras providências, com os pareceres favoráveis com o substitutivo. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Convido o vereador James que ele possa assumir a presidência da Câmara para que o plenário possa deliberar a matéria, no caso de minha autoria e também do vereador Wilson, né? Nesse caso, conforme o artigo 28 do Regimento Interno, coisa que já tínhamos feito no dia de ontem. Antes, porém, registramos a presença do subprefeito Wilderson, da Subprefeitura Sudeste. Senhoras vereadoras, senhores vereadores,
Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, o projeto de lei ordinária número 200/2018, de autoria do vereador Lio Wilson Corrêa, que cria a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência e da outras providências. Anexados os projetos de lei número 209/2018, de autoria do vereador Tarcísio Tomazoni, e o projeto de lei número 63/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão. Nesse momento, damos continuidade à discussão dos pareceres favoráveis com o substitutivo global. Temos ainda inscritos desde ontem os vereadores Odir Nunes, Cláudio Aragão e vereador Lio Wilson Corrêa. Passo inicialmente a palavra ao vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria parabenizar os vereadores, vereador presidente Cláudio Aragão, vereador Leo Wilson, o vereador Tarcísio, que de fato estão preocupados com essa questão de se fazer uma grande discussão. Como nós tínhamos 3 projetos na Câmara que tratavam do mesmo assunto, como presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, pedimos que fossem anexados, e aqui, senhor presidente, eu quero parabenizar o corpo técnico, quero parabenizar o corpo técnico que assessora a nossa comissão, na pessoa do Alisson, na pessoa do doutor Matheus, na pessoa da doutora Priscila e também do Nereu, onde fomos fazer, vereador James, uma pesquisa e vimos que já há lei a nível nacional e alguns projetos eram idênticos, apenas com algumas divergências, mas o objetivo, o objeto é o mesmo. Então, eu quero dizer aos senhores que a comissão trabalhou em cima, entendemos perfeitamente e, evidentemente, vereador Jordão, do meu partido, é um projeto que a gente tem que começar a discutir, a sociedade tem que discutir. Como nós temos aqui várias semanas que às vezes a gente aprova, ou várias comemorações, datas comemorativas, às vezes isso aqui é algo que vem se fazer, e aí, presidente, isso aqui até a escola do Legislativo pode fazer essa grande discussão. A vereador James, Vossa Excelência, uma vez que já aprovado esse projeto, acho que a escola do Legislativo podia fazer uma grande discussão, uma vez que tem recursos alocados na Câmara para isso, e fazer uma grande discussão, aonde a gente percebe que ainda, cara presidente da APAI, vereador Facchini, Vossa Excelência, que discutimos muito esse projeto na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, e Vossa Excelência se pronunciou com muita propriedade a respeito desse projeto, que trata da Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência, vereador Eloísa. A sociedade em pleno século XX ainda não tem a consciência de que eles têm os mesmos direitos que a gente, que eles têm os mesmos sentimentos que nós temos, que eles têm que ter o respeito de toda a sociedade, que nós precisamos, o poder público tem que dar atenção para as entidades, não deixar as entidades ficar mendigando, vereador Maurício Peixe, batendo as portas, porque esse trabalho que as entidades sociais fazem tem que ter sobre o forte comando
do Executivo, o forte aporte de recursos do Executivo para com essas entidades, porque senão vejamos quanto a PAI, se fosse para o município fazer frente sozinha, quantos milhões precisaria para manter a PAI, e assim nós fizemos com o voluntariado, e muitas vezes melhor ainda. Agora, o Executivo tem que aportar recursos. Portanto, vereador Cláudio Aragão, meus parabéns. Vereador Lewilson, meus parabéns. O vereador do meu partido, que eu tive a consciência e o privilégio a consciência de que não cheguei sozinho aqui, nesta casa, cheguei com o voto deles e cedi a minha vaga, e ele apresentou também este projeto. Então, parabéns, vereador Jordão, ao nosso companheiro de partido, Tarcísio Tomazoni, que por 30 dias passou aqui e deixou um legado. Então, vereador James, Vossa Excelência, como diretor da Escola do Legislativo, vamos participar ativamente deste evento, que é o evento da semana do respeito aos nossos deficientes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir Nunes. Boa sugestão. Estaremos levando isso aí para a pauta da Escola do Legislativo. Na sequência, passo a palavra ao vereador Cláudio Aragão, como autor. O vereador Richard também se inscreve. Vereador Cláudio Aragão. Só um minutinho. Senhor presidente, vereador James Schroeder, nesse momento, presidindo a nossa sessão, nossa vereadora Tânia no plenário, colegas vereadores, o público presente, telespectador da TV Câmara, nossos internautas, funcionário dessa Casa de Leis. Quando o Conselho da Pessoa com Deficiência, Dona Heloísa, a senhora esteve aqui na Câmara junto com todo o Conselho, vieram conversar com o vereador Cláudio Aragão, e eu não medi esforço junto com a minha assessoria, 2 projetos. Foi a medalha Professora Lia, já é lei nessa cidade, projeto de resolução dessa casa, e já é lei de nossa autoria, já promulgamos inclusive a lei. E então, eu quero agradecer também as comissões técnicas que agora, e o plenário, que discutimos o mês da pessoa com deficiência em nossa cidade. É a inclusão em nossa cidade. Eu já fiz aqui uma fala outro dia, me referindo à pessoa com deficiência na medalha Professora Lia. Mas esse mês que nós vamos fazer da inclusão da pessoa com deficiência, nós vamos dar oportunidade para que nós possamos, ao longo do mês, discutir bem essa matéria da pessoa com deficiência. Se é a deficiência intelectual, se é a deficiência física ou outra deficiência que nós sabemos que temos tanto em nossa cidade. E aí fazer vários momentos, colocarmos a Câmara Municipal à disposição de todas as entidades, convidar para que o Poder Executivo Municipal, já falamos com o prefeito Udo, o vereador Lewilson, que é proponente, junto com o Tarcísio, para sancionar essa lei o mais rápido possível, o vereador Jaime, que tem um trabalho frente à DERJ também, todos os colegas vereadores aqui, né, que antecederam já falaram, a ligação que tem com as entidades. E aí, aonde que nós possamos, com essa inclusão, e nós possamos, vereador Iracema, eu sei que a senhora tem um carisma voltado também para a pessoa na área de vulnerabilidade social, e nós possamos ter mais consciência, aonde que nós possamos, com a política pública, cada vez mais dar condicionalidade, porque a pessoa com deficiência, ela não quer que você, não, é aquele tempo antigo, ter pena da pessoa, não. Ela quer ter o direito de ir e de vir.
certo, dona Luísa? E nós, homens públicos, precisamos dar essa condicionalidade através das empresas, através das agências de ônibus, através do poder público municipal, executivo municipal, através da Câmara de Vereadores. Então, o pedido do Conselho do Deficiente dessa cidade pediu que essa Câmara desse essa oportunidade, e nós, na noite de hoje, é um projeto simples, mas vocês não imaginem, né, o quanto que será gratificante para discutir cada vez mais essa política, uma política de respeito, uma política necessária, e aí nós vamos transformar uma Joinville mais humana, para que essa Joinville possa estar mais voltado também para as deficiências em nossa cidade. E com certeza nós vamos ter apoio, vereador Jaime, vereador Fábio e vereador Maurício, da sociedade Joinville na totalidade nesse projeto. Esse projeto é um projeto de grande valia para a sociedade e que nós possamos. Muitas vezes a gente vai em algumas reuniões, estou vendo ali o Rolando, que é da Renovação Carismática, o Ayrton, que é ali do Ademar Garcia, a gente vai em umas reuniões de comunidade, professora Heloísa, e aí a gente vai lá falar de pavimentação, e às vezes a pessoa, ela não se vê na condicionalidade, às vezes, de uma pessoa com deficiência, um cadeirante, ou um deficiente visual, aonde que ele não entende muitas vezes que é necessário aquela calçada ser bem feita para que possa ter acessibilidade. Essa consciência básica é que é necessário, porque agora no mês dessa inclusão, nós vamos fazer novamente, o Conselho vai fazer com a Câmara, e é interessante a gente fazer esse momento, Jaime, de vendar os olhos e andar no centro, uma experiência, muitas vezes guiado pelo deficiente visual. Já participamos alguns. E eu sempre disse assim, a dificuldade não dá para medir. Veda, o olho, vereador, os olhos, vereador James, a gente no primeiro momento fica apavorado, e aí a gente não consegue muitas vezes entender a dificuldade do deficiente visual em nossa cidade. Então, essa política é uma política gostosa de discutir e debater, mas o respeito à pessoa com deficiência, afinal de contas, eu já disse isso nessa tribuna, nós íamos ao mundo para quê ou por quê? Não por quê, para quê? Para fazer o bem, para que possamos cada vez mais viver bem. Ontem o vereador Maurício estava lá na economia solidária, e o Dalfofo, ele deu um exemplo de vida lá e de cidadania. O Dalfofo. Ele deu, o Paulo, né? Ele deu um exemplo que às vezes as pessoas, elas pensam que tudo em volta de si já é necessário. Não é. Eu preciso do meu próximo para viver bem. Eu preciso dar uma condição de vida para o meu próximo. Eu preciso viver mais humano. Eu preciso ser mais humano. Isso vai dar uma satisfação melhor de vida para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. E esses vereadores que estão aqui, todos têm esse pensamento. Todos têm. Por isso que lutamos. Por isso que estamos aqui. E por isso que queremos uma Joinville melhor. Então, quero cumprimentar o meu colega vereador Lius, que teve essa ideia junto com a gente, o vereador Tarcísio, que passou por essa casa, e o vereador Cláudio Aragão, que são os proponentes dessa matéria, uma matéria importante para a cidade de Joinville. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Aragão. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu proponho a prorrogação dessa sessão até o término da discussão desse projeto, para que não deixemos isso para a semana que vem. Temos 4 votos contrários, 6 votos contrários. Então, encerramos a discussão na data de hoje, fica para a próxima sessão
ordinária. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, quero apenas aqui fazer um apelo para que não fiquemos com esse projeto pendente para a semana que vem. Pediria ao vereador Leo Wilson, que está inscrito na condição de autor, e apenas ele, a princípio, que abrisse mão da fala e permitisse que nós pudéssemos votar o projeto hoje. Então, não havendo mais quem queira discutir, uma questão de ordem ao vereador Odir Nunes. Primeiro, eu preciso reaprovar aqui a prorrogação da sessão. Estamos de acordo por 2 minutos? Ok. Prorrogação aprovada. Questão de ordem ao vereador Odir Nunes. Mas é só você? Ok. Senhor presidente, claro, como há um acordo e dada a urgência e a importância do projeto para que a gente possa ainda fazer este ano, parabéns aos vereadores que retiraram as suas palavras, mas com certeza, com todo respeito, se eles viessem à tribuna, com certeza iriam praticamente exteriorizar aquilo que todos nós vereadores já exteriorizamos lá nas comissões. Eu acho que então prorroga a sessão e a gente pode votar. Parabéns. Perfeito, vereador Odir. Então, em votação, os pareceres favoráveis com o substitutivo global. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Estão aprovados. Aprovados os pareceres com o substitutivo global por unanimidade. Em discussão o projeto com o substitutivo global. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Segue para a comissão de redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do regimento interno desta Casa. Passamos agora ao encerramento da sessão, agradecendo a Deus, às senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de agosto, segunda-feira, às 17 horas, no plenário desta Casa. Tenham todos uma boa noite.